Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre os efeitos políticos da CPI, a atual conjuntura em torno das investigações, divergências entre os poderes e discussões sobre o voto impresso. Eu converso com o Rubens Figueiredo, cientista político, consultor da Fundação Espaço Democrático. Rubens, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Rubens, a gente está vendo a cada dia uma novidade em relação às investigações no âmbito da CPI, não é? Muitos nomes envolvidos, inclusive da base do presidente, o vídeo de Pazuello hoje. Agora vai vir uma trégua, né, com o recesso parlamentar. Você acha que a CPI ganha força, ela tem fôlego adicional para mais 90 dias? Olha, a gente está assistindo a cada dia uma nova descoberta, né? E nós vivemos numa época em que existem gravações, filmes das pessoas em reuniões, tudo isso tem efeito muito forte na opinião pública e para a investigação. E a gente vê pessoas do alto escalão, tanto do Ministério, ou mesmo um ex-ministro, envolvido nas investigações e nas denúncias. Isso cria, claro, um clima de muita instabilidade e expectativa na opinião pública e no meio político, que não ajuda a tranquilizar o cenário nos próximos meses. Agora, Rubens, durante esse período de avanço das investigações, nós tivemos várias pesquisas apontando queda de popularidade do presidente, avanço do que seria a candidatura do ex-presidente Lula. Você vê uma relação direta, porque foi um momento também de melhora dos números da pandemia. Veja, a CPI tem um impacto grande e houve uma melhora nos números da pandemia, mas o comportamento do presidente da República em relação à pandemia é muito ruim, muito errático. Então, o presidente insiste nessa postura negacionista, insiste em não usar máscara, insiste em entender, em não passar para a sociedade que a situação é uma situação grave, que inspira cuidado. Então, embora os números da pandemia tenham melhorado, e a vacinação tem avançado de forma consistente, a sociedade não sente que o presidente está tão preocupado como as pessoas estão. Uma pesquisa recente mostrou que 94% das pessoas, por exemplo, pretendem se vacinar. Isso é uma quase unanimidade. E o presidente não entra nessa, vamos dizer assim, nessa vibe. O presidente não está de acordo com aquilo que a sociedade está pensando. Com isso, cai a avaliação negativa do seu governo sobe e os índices de intenção de voto do Bolsonaro acabam estabilizados ou caindo. Agora, Rubens, em relação ao cenário político, o Congresso entra em recesso, deixando para trás a aprovação da LDO, com o fundão triplicado aí o valor para as campanhas eleitorais. Por outro lado, hoje houve discussões, uma tentativa de rejeição do voto impresso, ainda há articulações do Congresso mesmo de saída aí para o recesso para se tentar ter a sessão, mas em princípio fica para agosto. Como é que você vê essa conjuntura política, não é? Porque nós tivemos apoiadores do presidente que defendem o voto impresso jogando dinheiro no fundão. Esse aumento do fundo partidário eleitoral é um assinte, né? Num período que a sociedade vive tantas dificuldades, desemprego tão alto, a renda caindo, pouca perspectiva de recuperação econômica vigorosa e uma desconfiança generalizada na política. A classe política resolve aumentar o fundão, isso é uma falta de sintonia completa com aquilo que a sociedade e a opinião pública acha e pensa. E também o Congresso tem uma capacidade de gerar notícias ruins, por exemplo, a reforma tributária é um negócio calamitoso, né? Você vai aumentar a carga tributária e você vai dificultar ainda mais a vida das empresas. Essa proposta do Distritão também é algo completamente fora da realidade, que vai contra o avanço no sistema político. Horrorosa a proposta. Felizmente, temos um consenso formado aí contra essa tentativa de se implantar o voto impresso, que também seria um retrocesso. Imagina você
a urna eletrônica dando um resultado e o voto impresso dando outro, a instabilidade que isso pode gerar. E não existe, ao longo do tempo que o voto digital foi implantado, não existe nenhuma prova, por mínima que seja, que tenha havido qualquer manipulação nos resultados. Lembrando que nessa questão da proposta de reforma tributária, a pior versão foi exatamente a que foi apresentada pelo Ministério da Economia. Agora, Rubens, você vê tempo nessa fase do recesso para os apoiadores do voto impresso conseguirem negociar e garantir um resultado melhor no retorno? Eu acho ruim. Eu acho que já se criou na própria classe política, já se criou o consenso, a ideia generalizada de que o nosso sistema de votação funciona e ele é elogiado no mundo inteiro. Essa espécie de vacina preventiva, caso o Bolsonaro não tenha sucesso nas urnas, isso é péssimo para a democracia, porque coloca em suspeição o momento mais nobre da vida democrática, que é justamente aquele em que os eleitores vão para a urna expressar a sua opinião, expressar a sua vontade. Eu espero que o voto impresso fique definitivamente para trás. Agora, isso tem gerado uma polêmica entre os poderes, não é? Uma desconfiança para boa parte da população pela resistência em se ter essa forma de comprovação, de alguma auditoria nos votos. Essa é a argumentação do porquê não ter. Isso você acha que pode levar a prolongamento desse desgaste todo entre os poderes, porque tem a posição do Supremo, do TSE, tem a posição do presidente Bolsonaro, de parte do Congresso? A discussão em si é ruim. Se você não tem nenhuma comprovação, nenhum indício, nenhuma suspeita de que haja manipulação, por que o voto digital não funciona? Não existe nenhuma indicação, por mínima que seja, que isso esteja acontecendo. Existem testes estatísticos que são feitos a partir da amostra de urnas, que mostram que o desvio é nulo em relação àquilo que acontece em outras urnas. Então, isso é uma invenção que se faz da necessidade de ter o voto impresso, que vai gerar muito mais instabilidade do que estabilidade política. Agora, Rubens, estamos quase no fim, mas você vê alguma chance de o presidente vetar a questão do fundão? Porque depende dele agora. Olha, a coisa mais difícil que tem no mundo hoje é você antecipar o que o presidente da República possa fazer, né? Do ponto de vista de estar de acordo com aquilo que a opinião pública acha, seria algo adequado. Agora, trombar com a classe política nesse momento, eu acho que também não seria muito inteligente. E da cabeça do Bolsonaro pode sair quase tudo. Agora, a parte da base de apoio dele foi favorável a esse aumento do fundão. É mais gasto para os partidos de modo geral, não é? Sim, você injeta dinheiro nos partidos que têm muito pouca credibilidade no Brasil, né? Os índices de adesão aos partidos políticos no Brasil são muito baixos comparado com as outras esferas com outros países. E você, num momento de dificuldade, que as pessoas vivem dificuldades, que as famílias vivem dificuldades, você aumentar tanto o fundo partidário, certamente não agrada aqueles que acham que o Brasil deve caminhar por trilha correta. É isso, ouvimos o Rubens Figueiredo, que é cientista político e consultor da Fundação Espaço Democrático. Rubens, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.